Esta videoapresentação faz parte do curso de Química Online. Videoapresentação Química Orgânica, Unidade 1. Vamos ver agora a química orgânica na atualidade, começando por Auguste Kekulé. Auguste Kekulé foi o responsável pelo conceito atual de química orgânica, que nós ainda utilizamos atualmente. O conceito atual de química orgânica está relacionado àquela descoberta que na aula anterior eu falei para vocês, de Lavoisier. Lavoisier descobriu, através das suas análises, que todos os compostos orgânicos tinham o elemento carbono em sua composição. Então, Kekulé, observando essa descoberta e baseando-se nos seus novos conhecimentos, ele formulou um novo conceito de química orgânica. Então, química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono. Então, veja, química orgânica não é mais a química relacionada ao organismo vivo, tá? O nome continuou sendo orgânica porque tem relação ao organismo vivo, mas não é mais a química dos compostos aí de organismo vivo, e sim a química do elemento carbono. Veja bem, química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características. Isso aqui é importante. Ou seja, tem que ter algumas propriedades, né, que esse carbono tem que apresentar para poder ser classificado como composto orgânico. Tá certo? Então isso é muito importante, porque baseado nessas propriedades características, você vai ter o seguinte, tá? Todo composto orgânico sempre tem carbono. Isso aí é inegável, tá? Não pode esquecer. Se não tem carbono, não é orgânico, porque todo composto orgânico tem carbono. A química orgânica é a química do elemento carbono, certo? Mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Nem sempre ele é orgânico. Justamente porque para ser orgânico tem que ter carbono com propriedades características de composto orgânico. Tá certo? Então, preste muita atenção a isso e não esqueça. A química orgânica ela está muito presente em nosso cotidiano. Os compostos orgânicos estão presentes em nossa vida. Na indústria petroquímica, que é a indústria do petróleo, você tem os combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene, tá certo? Fora os derivados do petróleo que nós utilizamos muito. A indústria farmacêutica, os medicamentos estão muito presentes na nossa vida. E a maioria absoluta deles são compostos orgânicos. A indústria têxtil, tá certo? A indústria têxtil, que é a indústria do tecido, também são compostos, a maioria são orgânicos. A indústria de polímeros, né? Isso, olha, os polímeros, talvez o único que você não conheça muito bem, os polímeros. A borracha é um polímero, o plástico é um polímero, olha só, borracha, tá certo? Então são polímeros, então estão muito presentes na nossa vida. E a própria indústria alimentar, okay? Os alimentos em si são compostos orgânicos. O nosso corpo, ele é predominantemente de compostos orgânicos, não na porcentagem, né, mas na quantidade de compostos orgânicos. É maior que compostos inorgânicos, tá certo? Então os compostos orgânicos estão presentes na nossa vida de maneira notória, tá certo? Não esqueçam disso aí. Agora, como eu falei para vocês anteriormente, nem tudo que tem carbono é orgânico, tá certo? Então existe aí o que nós chamamos de compostos de transição. Compostos de transição, tá? São compostos que apresentam o carbono, mas são estudados pela química inorgânica, tá certo? Olha só, tem carbono, mas não são orgânicos, então eles são chamados compostos de transição. Eles não são inorgânicos porque eles não têm propriedades de compostos inorgânicos, de compostos orgânicos. Eles têm propriedades de compostos inorgânicos, os óxidos, os ácidos, os sais, tá? Apesar de ter carbono, são compostos inorgânicos, compostos de transição. Podemos citar como exemplos principais aqui o CO, muito cuidado, monóxido de carbono, tá certo? O CO2, dióxido de carbono, esse aqui é o monóxido porque só é um, dióxido, 2 aqui. São gases muito importantes, você vai encontrar muito eles aí, quem estuda química, e são compostos que têm carbono, mas são inorgânicos, são óxidos,
tá certo? Sais, sulfeto de carbono, tem carbono aqui, sulfeto é um sal, também composto inorgânico. Os carbonatos, tá? E o ácido carbônico, ácido carbônico pertence aos ácidos. E os carbonatos, que são os sais, né, derivados do ácido carbônico, ok? Os carbonatos, eles têm o ânion CO3, tá certo? Esse ânion aqui, ó, CO3, então são os carbonatos. O ácido cianídrico, está aqui o carbono, e os seus sais, que são os cianetos, também são compostos inorgânicos, também são compostos de transição. E o ácido ciânico e os seus sais, que são os cianatos. Esse aqui nós já até mencionamos ele anteriormente. Foi o que Wolff usou para sintetizar a ureia. Você lembra? Foi o cianato de amônio. É um sal derivado do ácido ciânico. Era um cianato. Então esses são alguns exemplos de compostos que têm carbono, mas não são compostos orgânicos, não se enquadram dentro dos compostos orgânicos, devido às suas propriedades, são compostos inorgânicos, certo? Então muita atenção neste detalhe, nem tudo que tem carbono é orgânico, certo? Vamos ver agora as propriedades do carbono. Como nós já vimos o conceito de química orgânica, Kekulé também está envolvido na descoberta das propriedades do carbono. Kekulé e Cooper, juntos, eles formularam 3 postulados que são a base da química orgânica, tá certo? Então, esses postulados se referem às propriedades que o carbono apresenta. Você lembra que a química orgânica é conceituada como a química do carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico, pois tem que ter algumas propriedades. Então essas propriedades têm que estar presentes no carbono. Então o carbono ele tem algumas propriedades diferenciadas em relação aos outros elementos. Então é importante você conhecer o elemento carbono, já que você está estudando a química orgânica e a química do carbono. Não que você vai ter somente carbono, mas carbono é o elemento diferenciado na química orgânica, tá certo? Então, vamos estudar os 3 postulados, né, que são a base da química orgânica. O primeiro postulado refere-se à tetravalência do carbono. Veja bem, o carbono é tetravalente, nunca esqueça disso na tua vida. O carbono é tetravalente, apesar que, devido à sua configuração, o carbono não deveria ser tetravalente, a gente vai ver mais adiante, mas ele é tetravalente. Depois você vai entender por que ele é tetravalente. Mas o carbono na química orgânica ele é sempre tetravalente. Ele realiza 4 ligações. Tetra, 4, valente, ligações, vem de valência. Então o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Nunca esqueça disso. Se você encontrar algum carbono com mais de 4 já é violência com bichinho. E se encontrar com menos de 4 também está errado, tá certo? Não pode ter menos de 4, ele tem que ter 4 ligações. Tá entendido? Então o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, olha só, 4 elétrons. Esse aqui é a configuração do carbono. A última camada é que importa, ele tem a camada K com 2 e a camada L com 4, tá certo? Então ele realiza 4 ligações para poder completar 8. Você lembra lá da química do primeiro ano? Ele fica estável com 8 elétrons. Então para ele conseguir 8, ele tem que fazer as 4 ligações para conseguir mais 4 elétrons. 4 com 4, 8. Tá entendido? Então o carbono ele é tetravalente, nunca esqueça disso. Mais adiante a gente vai entender por quê. O segundo postulado refere-se, tá, ao tipo de ligação que o carbono faz. As 4 ligações do carbono elas são idênticas, elas são iguais, olha só. Quando o carbono faz 4 ligações separadamente, as 4 são idênticas. Qual a importância disso? A importância disso é que tanto faz aonde você coloque esse cloro. Você pode colocar embaixo, em cima, na esquerda ou na direita. Eu estou me referindo a apenas uma substância. Todos 4 são iguais.
Por que todos os 4 são iguais? Porque não faz diferença eu mudar o cloro de posição, já que as 4 ligações são idênticas, não tem diferença entre elas. Então, na realidade, tudo é o mesmo composto. Aqui não são 4 compostos diferentes, e sim o único composto. Isso porque as 4 ligações são iguais. Tá entendido? E o último postulado, o terceiro, refere-se à capacidade do carbono de formar cadeias. Olha só, essa é uma propriedade especial que o carbono apresenta. Ele consegue formar cadeias. Apesar de não ser o único elemento que consegue formular cadeias, existem outros elementos, o nitrogênio, o enxofre, tá certo? O oxigênio também, mas eles não conseguem fazer ligações tão grandes e diversificadas e também estáveis como a do carbono. O carbono é o elemento que tem essa maior capacidade de encadeamento que se conhece, além de formar cadeias estáveis. Outros elementos até conseguem formar cadeias grandes, mas não são estáveis. Tá, ok? O carbono consegue formar cadeias. E o que é essa cadeia? O que é esse encadeamento? Ele liga com ele mesmo. Todo elemento que liga com ele mesmo é formado uma cadeia, um encadeamento, tá, ok? Ou seja, o carbono consegue se ligar com outro carbono, que consegue se ligar com outro carbono, que consegue se ligar com outro carbono, e isso é um encadeamento. Então, o carbono, ele tem essa propriedade, tá certo? E os compostos orgânicos, né? Nos compostos orgânicos, essa propriedade ela é muito presente, o encadeamento, tá entendido? Então, esses são os 3 postulados de Kekulé e Cooper, relacionados à base da química orgânica. Ela se baseia nesses 3 postulados. O carbono apresenta outras propriedades também, não é só os postulados, tá, de Kekulé e Cooper. O carbono, ele também tem um caráter anfótero, olha só. O que quer dizer o carbono ser um caráter anfótero? Como o carbono ele situa-se praticamente no meio da tabela entre metais e não metais, olha só, metais e não metais, ele está situado no meio, ele tem propriedades intermediárias, ou seja, ele pode ser eletropositivo e ele pode ser eletronegativo. Ele pode ser as duas coisas. Por isso o caráter anfótero é como se fosse uma dualidade, uma ambiguidade. Ser duas coisas ao mesmo tempo. E o carbono ele consegue ficar eletropositivo e também eletronegativo. Então isso quer dizer um caráter anfótero, tá? Devido a essa característica do carbono, ele também consegue se ligar com praticamente todos os elementos da tabela periódica. Metais, não metais, não tem frescura o carbono. Ele se liga com todo mundo. Tá certo? Mas ele tem as suas preferências. Geralmente os compostos orgânicos estão presentes, esses elementos são os que mais estão presentes: carbono, lógico, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por isso costuma-se chamar esses elementos de elementos organógenos, porque eles estão muito presentes nos compostos orgânicos. Tá entendido? Então, como eu falei, o carbono ele tem um caráter anfótero. Por quê? Porque o carbono ele consegue se ligar com metais. O metal ele é eletropositivo, então o carbono vai ser eletronegativo. Você está ligando com metal. E o carbono consegue ligar também com ametais, que são eletronegativos. Então, se os metais são eletronegativos, os ametais são eletronegativos, o carbono vai ser eletropositivo. Então, notem, o carbono ele é eletronegativo e ele é eletropositivo. Ele consegue ser as duas coisas, tá entendido? E o carbono ele forma a ligação covalente com os metais ou iônica. Então veja, apesar da maioria absoluta das ligações do carbono ser covalente, tá? Ele também consegue fazer ligação iônica, não esqueça disso, tá? Ele também consegue fazer ligação iônica com metais, mas a maioria predominantemente é covalente. E ele consegue fazer ligações com os ametais covalentes também, tá entendido? Então essas são mais algumas propriedades do carbono. Outra coisa importante, pessoal, é que os compostos orgânicos, na verdade não é só para os compostos orgânicos, é para qualquer composto químico, ele é classificado de acordo com a quantidade de elemento existente. Composto binário só tem 2 elementos, por exemplo, carbono e hidrogênio, ele é um composto binário. Composto ternário, aquele que tem 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Notem que como eu estou falando de composto orgânico, sempre tem um carbono, né? Composto ternário. Composto quaternário, já tem 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os
elementos organógenos estão mais presentes, tá entendido? E assim sucessivamente, tá ok? Então essa é uma classificação bem básica aí, de acordo com a quantidade de elementos presentes no composto, tá certo?